O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele. Porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crerem em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu, e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram. Eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui no Evangelho os discípulos de Emaús, Cleofas, e provavelmente ele estava voltando para casa com a sua mulher. O Evangelho não cita o nome do outro discípulo, e geralmente quando isso acontece, nós podemos nos colocar no lugar desse discípulo, mas nós podemos botar o cérebro um pouco para funcionar. Cleofas e a sua esposa Maria, eles estavam lá na crucificação de Jesus e provavelmente eles estavam voltando juntos para casa, porque eles estavam voltando juntos, eles entraram em casa junto com Jesus, então tudo indica que Cleofas e a sua esposa, eles que eram bem próximos de Jesus, não reconheceram Jesus quando estavam caminhando com Jesus. O coração bateu mais forte, né? Muitas vezes a gente diz que o coração quer sair pela boca. Provavelmente eles sentiram seu coração bater forte, mas não perceberam que era Jesus. E muitas vezes
nós caminhamos com Jesus e não percebemos a presença do nosso Senhor. Porque nós estamos tão preocupados com o que aconteceu, com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer, que nós não prestamos atenção na presença do Senhor Jesus. Os discípulos, eles estavam tão tristes e preocupados com tudo aquilo que tinha acontecido, que eles não perceberam que Jesus estava ali do lado deles, que Jesus caminhava com eles. E nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa sensibilidade para que a gente possa reconhecer a presença de Jesus do nosso lado. Porque assim como os discípulos de Emaús, ele caminha conosco sempre. Ele sempre está ao nosso lado. Mas nós precisamos ter esta sensibilidade para reconhecer que Jesus está do nosso lado. Nas coisas que acontecem, nas situações que nós passamos e vencemos. Nós só vencemos, isso só é possível porque o Senhor Jesus, ele caminha conosco, ele está sempre conosco, ele nunca nos abandona. E possamos acreditar nisso e pedir ao Espírito Santo que sejamos diferentes dos discípulos de Emaús que não perceberam a presença do Senhor Jesus. Mesmo o coração batendo mais forte, mais acelerado, mas eles ainda não tinham conseguido perceber a presença de Jesus. E possamos perceber e acreditar que o Senhor Jesus caminha conosco, está sempre conosco. Ele nunca nos abandona. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.